Estamos aqui no estúdio do Repórter MT com a psicóloga Thaisa Maiara e ela vai falar hoje com a gente sobre violência infantil. Seja bem-vinda, Thaisa. Maju, inicialmente queria agradecer pelo convite para a gente poder passar aí algumas informações de um assunto tão delicado. Thaisa, a gente viu um número crescente de estupros de crianças, né? A gente vê assim que geralmente a pessoa mais próxima é aquele vizinho, aquele tio, aquele pai, padrasto, madrasta, babá. Eu queria, assim, primeiramente, falar para as pessoas que estão assistindo a gente, como a gente identifica que uma criança próxima da gente, seja um filho, um sobrinho, está sofrendo violência sexual. Então, a gente precisa sempre observar esse ambiente, né? Como que essa criança se relaciona normalmente, né? Porque quando os pais estão bem atentos aos comportamentos dos filhos, né? Tem uma boa troca, um bom diálogo, uma boa abertura, acho que principalmente uma boa abertura, né? Porque a criança, se ela vem passando por um abuso, ela precisa ter abertura, ter confiança para poder contar, né? Para uma terceira pessoa, né? Então, o olhar dos pais frente às crianças é o primordial para a gente poder conseguir identificar. Geralmente a gente vê assim que assim, as crianças também têm aquele medo de falar, independente da confiança, porque sofrem ameaças daquele agressor, daquele abusador. E em casos como esse, onde a criança tem medo, ela demonstra no comportamento, os pais conseguem observar. E o que seria isso que os pais conseguem observar nas crianças que tem algo estranho acontecendo ali? Então, é que tudo depende do ambiente familiar. Se a criança é inserida num ambiente familiar, que as coisas, que se conversa muito sobre o que vem acontecendo, tem troca, ela vai ter mais abertura para falar. Se o ambiente é meio, vamos dizer assim, tóxico, meio agressivo, ou as pessoas não lidam muito com as coisas que elas estão passando, vivenciando, a criança pode se sentir um pouco retraída. No começo, você disse bem assim que teve um grande aumento, né? Por quê? A escola é o ponto de partida para uma denúncia. As crianças estão fora do ambiente escolar. A escola, o professor, o diretor, ele identifica isso nas crianças. As crianças chegam e contam, né? E aí repassam para os pais e é feita uma denúncia. Então, assim, pensa agora na pandemia. Todo mundo está em casa, pai, mãe, filho, né? Então, existe muita pressão ali entre o estudar online, né, entre outras coisas. Então, não tá tão confortável, né, esse ambiente. Então, as crianças ficam um pouco mais retraídas em falar, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele, né, a gente pode dizer. Então, assim, a falta do ambiente escolar agora, ela acaba sendo prejudicial nesse aspecto também. E por que você diria que é mais fácil para as crianças denunciarem, falarem no ambiente escolar do que dentro de casa? Porque os pais, de uma maneira geral, assim, pelo jeito que a gente vive hoje, né? Todo mundo na correria, você sai para trabalhar, volta, né? Então não se tem muito tempo, não se tem muita conversa, né? De maneira geral, os pais trabalham de 8 da manhã às 18, pega o filho na escola, leva, alguns já dormem, enfim, dentro do carro, né? Então não tem muita comunicação, então assim, tempo de qualidade, né? Então, assim, quando você tem um tempo de qualidade com os filhos, você consegue olhar que alguma coisa tá diferente nele, né? Às vezes é uma criança muito extrovertida, ela fica muito contida, né? Às vezes ela é uma criança muito tranquila, ela fica muito agressiva. Então, assim, a leitura, ela é feita pela observação no meio familiar. Às vezes uma mãe não repara, mas uma avó vê que a criança tá diferente, né? Então, assim, as conexões ali entre a família, elas precisam estar bem estabelecidas para que tenha-se confiança para contar. E quando há suspeita de que essa criança está sofrendo uma violência, como o adulto responsável, a pessoa que está sentindo que a criança está passando por isso, deve iniciar uma conversa? Como ela pode abordar esse assunto para que transformar um ambiente seguro para que a criança se abra? Então, na verdade, a gente vai ter que identificar como que essa criança se relaciona, né? Como você disse, o abusador, ele ameaça, né, a criança, né? Ah, não conta pra sua mãe que eu vou fazer isso, ou não conta pro seu pai que eu vou fazer aquilo, enfim, né? A gente tem que dar pra criança
que o elo de segurança dela para as coisas que ela vivencia é com o pai, com a mãe, com quem cuida, né? Para que ela se sinta confortável em dividir isso, né? Porque ela fica num conflito, né? Porque o abuso, ele envolve desejo, né? A criança sente desejo, ela se sente culpada por sentir desejo, entende? Isso é refletido na vida adulta, né? Isso é o quê? Esse desejo seria o quê? Uma característica biológica? É normal do ser humano quando a gente está descobrindo o nosso corpo, né? Então a criança, ela meio que não tem até dimensão de que ela está sendo... Isso, exatamente. Ela não tem dimensão, né? Claro que conforme ela vai crescendo, né? E conforme o pai, a mãe, né? Falam, olha, se alguém fizer isso com você, conta pra mamãe, né? Ninguém pode fazer isso, aquilo, né? Aí ela pega e consegue falar melhor, né? Porque realmente a criança é biológico, né? O ser humano, ele tem desejo, né? E imagina uma criança que está sendo abusada por um pai ou por um padrasto, tipo assim, o que eu tô sentindo, né? Tem casos que a criança, que ela passa por abuso e aí quando ela é contestada ou quando ela conta para alguém, né? Ela diz, as crianças verbalizam. Mas por que é errado? Eu senti alguma coisa, porque você não sente, né, desprezo. Na verdade, a criança, quando se torna adulta, ela traz esse desprezo porque ela entende que aquilo não era correto. Que aquilo não é o certo, né, saudável. Poderia dizer, então, que o abusador, ele, além do abuso físico, ele abusa psicologicamente porque ele seduz, ele engana aquela criança... E ele machuca ela, deixa marcas que depois ela vai ter problemas para lidar? Sim, né? Uma criança que é abusada, isso não é uma regra, né? Cada ser humano, ele lida de uma maneira com as questões que o acometem. Mas vamos pensar numa criança que foi abusada durante a infância, né? Ela, de certa maneira, ela desenvolve uma paixão, né? Porque a pessoa coloca ela numa situação como se fosse confortável, né? E aí ela vai crescendo, quando ela cresce, ela identifica que ela entende ali no mundo mesmo que tipo, não, meu pai é meu pai, isso não tá certo, né? Isso não pode ser feito. E nos casos de violência, onde a criança é agredida, por exemplo, que são aqueles outros tipos de estupro, onde o abuso não é assim, dizemos, constante, onde a gente vê aqueles crimes que as crianças, as mulheres são abandonadas, machucadas, sangrando. Qual que é a diferença? Na verdade, uma mulher que ela passa por um relacionamento abusivo, né? Porque isso não deixa de ser um relacionamento abusivo, né? Vem com agressão física e psicológica. Se ela vivencia isso aí quando criança ou quando adolescente, ela faz muito uma relação de normal esse relacionamento, né? Porque na violência psicológica é introduzido que não, eu faço isso pro seu bem, eu fiquei bravo, mas eu te amo, não é? Geralmente é isso que a gente acaba escutando, né? Então, assim, ela vincula as relações dela com esses danos que foram estabelecidos na infância. Ela vai replicando essas relações no decorrer da vida, tanto em relações amorosas como em relações sociais. Né? Você não vê que tem amigos que são totalmente... perdi a palavra. São totalmente dependentes um do outro. Porque as relações de uma vida toda, ela vem atrás de uma dependência. Né? Tem dificuldade de desligamento, tem dificuldade de lidar com brigas. Né? E no caso desses traumas, desses crimes violentos relacionados à violência física? A violência física, quando ela acontece de forma constante, a pessoa ela relaciona aquilo como amor e cuidado. Ela vai replicar isso nas relações dela. Porque ela não tem experiências, ela não tem recursos antes disso, de que não é bem por aí o caminho. Ela cresceu acreditando que as coisas se desenrolam assim, que esse é o normal, né? Não é uma regra, mas assim, uma grande estatística, homens agressores foram filhos agredidos, né? Claro que tem uns ou outro aí que não é bem por aí, mas assim, grande parte a gente considera através disso.
O ambiente infantil, ele precisa ser seguro, né? A criança, ela precisa lidar, passar pelas frustrações, os traumas normais, assim, que ficam normais na nossa vida, na primeira infância. O que é construído na primeira infância é refletido na vida adulta, que são as nossas bases, né? Tanto que hoje em dia a gente vê muito aí essa síndrome do reizinho, né? Que os pais colocam os filhos num pedestal, né? Não impõem limites, né? E aí se tornam adultos que não conseguem lidar com uma frustração de perder um emprego, de levar um não numa entrevista, né? Porque ele não vivenciou nada disso. O mundo que foi criado para ele foi um mundo perfeito, onde tudo acontece, onde tudo é possível. Thaís, agora vamos, assim, que muitas mães querem saber, o maior medo das mães é deixar os filhos em casa por ter que trabalhar com uma babá, com uma pessoa, né, diferente que não seja elas. Como as mães podem identificar se está acontecendo alguma coisa ou não? Então, os pais, eles têm que ter um diálogo, estabelecer um diálogo muito bom com os filhos, né? E as crianças, nós adultos, qual que é a sua base de segurança? Mãe. Sua mãe, né? Sua mãe, sua avó, né? Enfim, as pessoas que te criaram, que estão ali, né? Quando a criança, ela vai aprender a andar, a mãe fica aqui, né? Dá os braços, vem! Tem uma pessoa ali que vai te segurar. Então, a gente estabelece isso na primeira infância. Falando ainda de infância, de criança, mas mudando um pouco o aspecto. A gente sabe que, assim, a gente falou dos abusos, mas existem outros problemas. Os problemas psicológicos também acometem na infância, como ansiedade, pânico, outros tipos de coisa. Como a gente consegue fazer essa leitura nas crianças de que elas estão passando por um problema psicológico, talvez que precise de uma terapia, de um outro tipo de acompanhamento? Então, quando a gente fala em crianças, a gente tem que abrir esse leque, né? Uma criança geralmente tem um pediatra, né? Então tem sinais pré-estabelecidos de que a criança está bem, que ela não está insegura, né? Então, assim, essa rede de apoio aí, né? O pediatra, né? Na primeira infância, né? E fazer muita relação, né? Porque geralmente tem ali um primo, um amigo, né? Pessoas que a criança convive, né? Por que a criança está agindo de forma muito agressiva ou muito chorosa, né? Na verdade, não tem uma fórmula, assim, sabe? Isso aqui a gente vai identificar. Porque, como eu disse antes, tudo vai ali na criação. Mas assim, no geral, quais são os comportamentos que essas crianças podem apresentar? Agressividade, né? Por exemplo, tem crianças que passam por abuso e elas param de falar. Se calam. Não dão nenhuma palavra. Tem criança que não fala. Né? Tem criança que passa por abuso e joga no inconsciente o que aconteceu e não fala. E às vezes uma situação acontece na vida adulta dela que traz à tona tudo aquilo, né? Então, assim, vai muito de como aquele ser humano ali é, né? Claro, a gente pode contar aí com a agressividade, né? O isolamento da criança, né? Ou um comportamento por exemplo, a criança gosta muito de ir na casa do tio João. De repente a criança não quer mais ir na casa do tio João, de jeito nenhum. E ela sempre foi na casa do tio João, né? E aí às vezes pela correria da vida mesmo, não, fulaninho, para, a mãe precisa te deixar lá porque a mãe tem que trabalhar, tem que fazer tal coisa. Vamos olhar um pouco para essas crianças, né? Elas dão alguns sinais, né, para os adultos, para dizer que alguma coisa não está funcionando bem. Né? Tá atento mesmo, sabe? Ter um olhar ali, né, mais acolhedor ali, mais presencial, né? Também às vezes as crianças veem uma reportagem ou outra e já falam um monte de coisa, já ficam agressivas ou saem da sala, né? Então assim, por quê? Né? Qual o recado que você
deixa para os pais sobre esse assunto? Qual abordagem você diria se os pais hoje em dia não têm esse ambiente seguro? Como eles podem criar esse ambiente para as crianças? Para a gente finalizar. Estabelecendo vínculos. Tenha vínculo com seus filhos. E dá um exemplo de como esses pais podem estabelecer esses vínculos. Bom, por exemplo, na disciplina positiva, que hoje em dia falam-se muito da educação infantil, desenvolvimento infantil, né? Sobre as emoções, né? Do divertidamente. Dá para fazer, por exemplo, reuniões familiares, sabe? Não tem, quando a gente faz uma reunião de pauta, né? Faz uma reunião familiar. Vamos todo mundo, uma vez na semana, sentar ali, né, na sala e vamos conversar. E aí, como é que vocês estão? Como que foi a semana? Né? Aconteceu alguma coisa que a mamãe fez que vocês não gostaram? Dá um poder de fala para todo mundo nessa família. Né? Não é porque é criança que a criança tem que só ouvir. Ela pode falar também. Mas ela tem que entender que ela pode falar ali. Né? Ah, menino, para com isso, deixa isso pra lá. Não. Então, cria um ambiente... Né? Cria um momento na semana, não precisa todos os dias, que ninguém consegue fazer isso todos os dias. Mas uma vez na semana vamos fazer uma reunião familiar, onde a gente possa se comunicar, onde a gente possa demonstrar o que deixou a gente feliz na semana, o que deixou a gente triste. Né? Porque as crianças replicam os comportamentos dos adultos. Se os pais gritam muito, brigam muito, as crianças, elas lidam com os amiguinhos na escola assim, que elas acham que é assim que se resolve as coisas, porque lá na minha casa a gente resolve assim. Minha mãe e meu pai fazem sempre assim, né? Então a gente tem que moldar, tipo, não, vamos falar com calma, ou vamos falar, né? Então assim, ter comunicação, criar um elo seguro com os filhos, né? Ninguém vai ficar em volta dos filhos o dia inteiro, né? Porque não é essa a realidade do nosso país, né? Os pais saem para trabalhar e voltam. Mas o tempo que eles estão ali, que esse tempo seja de qualidade. E que eles estejam ali ouvindo o filho mesmo, sabe? De forma, não tô ouvindo com o telefone na mão, né? As crianças falam pelo olhar também. Obrigada, Thaisa, por você ter se juntado a nós. Falado sobre esse assunto, né? Tirado um pouco das dúvidas assim, da sociedade. Muito obrigada por ter aceito esse convite para estar aqui no estúdio do Repórter MT. Obrigada a vocês pelo convite e eu fico para enfatizar aí que uma equipe de apoio, né, para conseguir ajudar uma criança que passou por isso, a gente pode transformar a vida dela num ambiente seguro, né? Nós não precisamos ter traumas, passar por traumas e continuar com eles. Tá aí a psicologia, tá aí a psiquiatria, tá aí o colo paterno e materno. Isso tudo junto se torna acolhedor e a gente consegue se tornar adultos mais seguros.